vocês viram um talk muito relevante com o Danilo, e agora eu vou tentar mergulhar um pouquinho com vocês nesses detalhamentos aqui de como que a gente pode aplicar growth nos diferentes níveis e diferentes empresas. A gente acabou de ver um pouquinho sobre a questão de aplicar growth em SaaS, aplicar growth em empresas de bens e consumos e afins. Então, a minha ideia aqui, a minha missão é compartilhar essa jornada com vocês e aprofundar um pouco em tudo que o Danilo falou e alguns elementos relevantes ali, tá bom? Aqui eu vou apresentar para vocês um roadmap exclusivo que vai ajudar vocês a se tornarem profissionais mais valiosos de qualquer empresa, levar negócios e até a sua marca própria para faturamento de 7 dígitos em pouco tempo, e eu posso provar como isso, e se destacar e assumir cargos de liderança de growth em grandes empresas. Então, é aqui que a gente vai mergulhar juntos, dentro desse universo de crescer negócios, se destacar nas suas carreiras, usar as ferramentas, os frameworks, os elementos corretos. Então, eu quero saber se todo mundo está comprometido com isso. Já podem escrever aqui nos comentários, eu quero crescer bem firme, que a gente vai saber o nível da galera que está aqui querendo esse desenvolvimento. Eu só vou pedir o máximo de atenção para vocês, né? Eu vou compartilhar aqui, em poucos minutos, o que levou mais de 9 anos de experiência para condensar aqui tão rápido para vocês. Eu vou entregar um passo a passo, que vai poupar bastante esforço para vocês ao longo desse seu processo de aplicação de growth. E eu vi pelas dúvidas que a gente tem pessoas em nível iniciante, intermediário e avançado. E para aproveitar, desliga ao máximo aí as suas distrações e foca no que a gente vai avançar. Eu sou o Gustavo, sou CEO e fundador aqui do DCMOS Marketers, tenho mais de 14 anos de experiência no mercado, já sou palestrante, professor, escritor agora, estou escrevendo um livro, em breve eu falo sobre o tema e tudo que eu estou fazendo. Fui líder de marketing de diferentes empresas, como a plataforma do Pips, o Bling, a Compass. Na Bling a gente tem um baita case que eu vou entrar um pouco mais no detalhe dela aqui também. E a gente fala de growth hoje, né? Eu vejo muita gente falando de growth no LinkedIn, no TikTok e afins. E eu lembro que em 2015 eu criei aqui em Floripa a primeira masterclass de growth hacking, né? Foi num espaço chamado ACAT, no Impact Hub, onde eu comecei a ensinar sobre growth hacking para os alunos. Essa é a primeira turma que eu formei, a gente teve 3 ou 4 turmas ao longo de 15, 16, 17, e eu, desde então, já falava muito sobre growth, porque eu entendia que se as pessoas conseguem levar um pouco de growth para dentro das organizações, se elas conseguem estruturar growth de uma maneira clara, e pegando essas essências, um pouco do que o Danilo trouxe aqui, de qual é a priorização, onde você vai atacar, quais são os indicadores, você consegue ter resultados, sim, indo um pouco distante, um pouco além do marketing tradicional, do marketing digital básico. Você consegue ter mais alavancas de crescimento, mais oportunidades. E falando de Chanelis, que é o livro que a gente está sorteando em 2018, eu participei de um evento junto com o Chanelis, aqui em Floripa, e aí eu tenho essa foto para registrar, e eu brinco que alguns meses depois de eu entrar na Bling, a gente cresceu muitos resultados em ativação, em retenção, depois eu vou mostrar esses dados, e o Chanelis, quando a gente conversou em 18, ele falou, cara, uma empresa, ela só tem uma coisa que ela tem que pensar, ela tem que crescer. Ou é growth, não tem outra opção. E se a gente não tiver essa cultura, esse mindset, nessa mentalidade de growth dentro das organizações, pulverizada por todas as áreas, não só marketing e vendas, dificilmente você vai conseguir pegar todas as alavancas mais importantes. Então, essa lógica do Chan, que ele traz no livro também, que ele traz na metodologia do growth, nas etapas, ela traz muito essa visão para a gente de que pensar growth não necessariamente significa pensar só aquisição, pode ser pensar outras frentes que a gente vai se aprofundar aqui um pouquinho. E claro, tem o caso da Bling, case da Bling, né, que eu fui o líder de marketing growth, até comentava com alguém aqui lá de Bento Gonçalves, eu fui responsável pelo marketing growth da Bling durante 2020, 21 e 22. E aí, nesse período, eu fui a primeira pessoa de growth que chegar na organização, e conseguir fazer com que, juntamente com um time super competente de pessoas, crescimentos exponenciais dentro da Bling, que combinaram ali na venda dela para a local web. Eu vou entrar no detalhamento desse case para vocês entenderem no universo de SaaS o que a gente pode chegar em fazer, e também aqui próprio do CMOS. CMOS é um ecossistema que existe desde 2018, ele foi comunidade durante 5 anos sem um custo, sem se tornar um negócio. Em 22 eu deixo a Bling, levanta um pouco mais de 400 mil a quase meio milhão de investimento, e
foco em desenvolver os CMOs como um negócio. E aí a gente fatura o primeiro milhão no primeiro ano, então, que é uma coisa muito importante para uma startup. No primeiro ano a gente já bate o primeiro milhão de faturamento. Isso muito utilizando tudo isso que eu já vinha de bagagem, né? Que eu já tinha aplicado nas empresas e que aqui eu olho para um cenário onde eu não estou mais no SaaS, no software, mas eu estou numa empresa que é de educação, de serviço e afins. Além desse case da própria de faturamento, a gente tem o CMOs AI, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, e que também pensando nas premissas de growth, de ativação, de retenção, de elementos de viralidade, growth loop, hook model, que a gente vai olhar também mais um detalhe daqui a pouco, a gente consegue levar aí o CMOs para mais de, o CMOs AI em 7 meses para mais de 10 mil usuários em 40 países, tá? Então, a lógica que growth, bem aplicado, com a metodologia, com as ferramentas corretas, com os processos bem estruturados, ele é aplicável em qualquer negócio, não se limita somente a software, a indústria de software como um todo. Então, claro que essa jornada ela não foi linear, né? Ela teve altos e baixos. Eu errei um monte, descobri várias formas que não funcionavam, e growth é sobre isso, é mais sobre o que você aprende com 80% dos experimentos que falham do que o que você acerta, aqueles 20%, e acertando você vai empilhando o resultado. E hoje eu quero compartilhar essas lições com vocês. E o Danilo trouxe aqui a ideia, né, de, cara, as empresas, elas têm que experimentar, o experimento é a base de tudo, o Chanelis falou isso, eu vivi isso dentro da Bling e a gente conseguiu um crescimento super significativo, e eu vivo isso também dentro dos outros negócios que eu toco, que eu sou mentor ou consultor de alguma forma. E aqui eu quero trazer só essa fotografia para vocês terem ideia. Esse é um dado que a Emília Chagas trouxe para a gente um tempo atrás, e aí ela fala qual que é a quantidade de experimentos que essas empresas rodam durante um ano. Então, a gente vai aqui desde 1.300 a 1.000, a 100 mil no Facebook, por exemplo. A pergunta é, quantos experimentos vocês têm rodando hoje dentro da organização de vocês? Quanto que vocês realmente estão comprometidos com o crescimento? Ou quais as dificuldades que vocês estão tendo para implementar isso no dia a dia? E aí, quem já conhece um pouco do universo de growth, conhece o funil pirata, que a gente chama de R, né? O David McClure, que é um cara que criou, fez parte do time da Netscape, que foi um dos primeiros navegadores. Ele cunhou esse termo que tem a ver com por que funil pirata, porque vem de R, né? Do gancho. E aí, esse funil, ele passa por cada uma das etapas relacionadas a uma empresa, um negócio. Então, a gente vai ter lá a etapa de acquisition, que é a aquisição, ou seja, como eu atraio clientes, a etapa de ativação, como eu ativo esses clientes dentro do meu negócio, a etapa de retenção, como eu mantenho esses caras engajados aqui dentro e trabalho um bom LTV, né? Revenue, que é dinheiro na mesa, e referral, que é recomendação. Naturalmente, já quero trazer um ponto para vocês aqui. Esse funil, ele foi pensado lá pelo David, lá atrás, depois disseminado pelo Chanelis e por todos esses gurus de growth, mas ele vinha muito da premissa de apps, né? Quando você baixa um app, tem todas essas etapas. Quando a gente fala de empresas de SaaS, algumas empresas SaaS, ou serviços, ou bens de consumo e afins, essa lógica ela nem sempre vai seguir essa ordem de AARR, né? Ela pode seguir outra ordem. Eu posso ter lá em aquisição, e depois de aquisição, receita, ou seja, mais ou menos o exemplo que o Danilo trouxe. Eu vou lá entrar o lead, eu vou ter o MQL, o SQL, o SOL, lá, o Sales Accepted Lead, o SAL, né, o SOL, e aí eu já vou ter a receita. Depois vai entrar a ativação, vai entrar a retenção, o referral, porque vai ser esse cara usando o seu produto. Vai ser ele ativando o seu produto, interagindo com o seu produto, interagindo com o que você está entregando para ele. Então, essa lógica, ela vai mudar de acordo com cada um desses elementos. E vocês percebam que eu coloquei aí embaixo fundamentos e habilidades core. O que significa isso? Significa que, além de tudo que a gente entende dentro das etapas do funil, a gente também tem os fundamentos que vocês precisam dominar para serem excelentes profissionais que usam alavancas de growth para crescimento de negócio. Então, a virada de chave aqui, né? Cada negócio ele tem dezenas, se não centenas de alavancas de crescimento. E o que é uma alavanca? Sempre que você pega uma operação, um produto, um desafio, você olha para aquela operação e você vai ter diferentes oportunidades de crescimento, que a gente chama de low hanging fruit. Você vai ter aquelas frutas baixas que você pode tirar aquela na macieira, puxar e já comer ali, que é mais fácil, e tem as mais difíceis.
Quando você está tocando uma operação, normalmente você precisa ter aqueles first wins, né? As primeiras vitórias. Logo, se você precisa ter as primeiras vitórias, entender quais são as alavancas iniciais, já vai ser importante tanto para você ter força dentro da empresa para vender growth, quanto para você também ter um aprendizado mais rápido. Por que vender growth? Porque você vai ter dificuldade de implementar growth na maioria dos casos. Se é uma organização maior, você vai acabar mexendo no queijo de muitas áreas. Se é uma organização menor, a pressão pelo resultado imediato não te permite ter esse espaço para experimentar. Mas se você consegue identificar quais são as alavancas corretas, você consegue, de fato, entender como você consegue ter os primeiros sucessos iniciais. Então, dominando esse framework, tudo que eu vou passar para vocês aqui, vocês conseguem estar aí dentro do 0,01% dos growth marketers que tem o poder de alavancar crescimento de negócio, tá bom? E a gente já falou sobre isso, né? Não funciona só para empresas de tecnologia e startup. Ele é aplicável para qualquer negócio, desde o serviço, desde uma indústria, desde um comércio, qualquer negócio é possível você aplicar growth. E as maneiras de fazer isso vai depender do seu objetivo. Danilo trouxe, cara, qual que é o objetivo? Prioriza seu objetivo, roda, experimenta, acompanha, faz o aprendizado. Então, essa é a lógica. Qualquer objetivo, qualquer negócio, se você tem o objetivo de crescer, e esse crescimento pode ser em ativação, em aquisição, em retenção, em receita, em recomendação, você pode ter esses pilares dentro do framework de growth, tá? E não funciona só com grandes orçamentos. Eu trago 2 exemplos aqui, né? Eu lá na Bling tinha um orçamento de mais de 2 milhões, mas comecei com um orçamento de 300 em mês, né, no caso, e no Semoso eu tenho um orçamento bem diferente desse orçamento. Então, como é que você trabalha growth nos diferentes orçamentos? É possível também, você não precisa ter um orçamento infinito. Tanto tem ferramentas que te ajudam no começo, como tem ferramentas que te ajudam na escala. Mas definitivamente growth é a alavanca que iguala ali, né, Davi e Golias. É a maneira que vocês têm de concorrer com grandes players e achar caminhos. Vamos entrar aqui, então, numa das fases que eu acho mais interessante. A gente desenhou esse framework para vocês para dar essa visibilidade maior. Então, a gente fala de aquisição. Em aquisição, a gente vai falar muito dos canais. Quando a gente fala de Channel Market Fit, né? Quando eu tenho identificado dentro do meu planejamento qual é o canal que mais atrai os meus potenciais clientes, onde eles estão presentes, quais estratégias de go-to-market, ou seja, estratégias de ir ao mercado que eu vou definir aqui. E aí, eu tenho aqui alguns tópicos que são importantes vocês entenderem dentro de aquisição. SEO, inbound, account-based marketing, mídia paga, e-mail marketing, comunidade, influencers. E pelo menos 13 canais são super relevantes aqui dentro. Por quê? Porque cada canal ele tem um aprofundamento, ele tem um aprofundamento de crescimento, né? Você vai se aprofundar naquele canal, vai conseguir um crescimento, só que todo canal tem um platô. E esse canal tendo um platô, é sempre importante que você tenha um canal sendo preparado antes que esse canal bata no platô. Então você já começa a entender qual que é o meu próximo canal. E às vezes você consegue deixar 3 ou 4 canais em experimentação, para você entender qual que é o custo de aquisição desse canal, qual que é a taxa de conversão. Eu vou ter um problema de taxa de conversão ou de volume? Eu estou direcionando o canal afiliado para uma landing page. Legal. Qual que está sendo a taxa de conversão versus mídia paga, por exemplo? Mas mídia paga, a taxa de conversão é menor, mas o volume é maior. Aqui é menor o volume, mas a taxa é maior. Só que depois eu olho para isso para fundo de funil. Lá na frente, quando eu for olhar a retenção, eu vou olhar e falar, cara, peraí, aqui eu tenho um desafio que, por mais que eu tenha menos volume em afiliado, a retenção desse cara é muito maior, o LTV dele, que é quanto dinheiro ele deixa na mesa, né? LTV é Lifetime Value, ou LT, Lifetime, quanto tempo esse cliente permanece comigo, independente de ser um SaaS ou independente de ser uma compra recorrente, como no e-commerce. Eu preciso que o cliente siga comprando e diluindo o custo que eu tive inicialmente com ele. Então, a gente olha para métricas chaves como CAC, taxa de conversão, tráfego por canal, CPC, né, que é custo por clique, qualidade do lead. E olhando um lado mais aprofundado, a gente vai ver estratégias mais avançadas de SEO, otimização de campanha, multicanal, CRO, né, que é como você otimiza as páginas de destino para você ter mais conversão dentro daquela etapa. Então, a aquisição, ela é para 90% das empresas uma das etapas mais cruciais de início. Quando você já tem uma certa maturidade, dependendo do tamanho do porte da empresa, você precisa se aprofundar muito mais nas outras etapas. Mas se a empresa está no momento mais incipiente,
ela está começando, ela precisa ter essa questão do Product Market Fit, ela precisa ter o Channel Market Fit, ela precisa identificar os canais que vão ser escaláveis, qual a relação deles com os resultados. Então, essa etapa da ativação do funil, da aquisição do funil, é uma das etapas que vocês vão gastar mais energias e mais comumente conseguirão mover ponteiros de início. Por quê? Porque aqui, muito provavelmente, a depender da organização, vocês não dependem de terceiros para implementar nada. É dentro exclusivamente do marketing. O marketing é único ali dentro. E aí vem a etapa de ativação. O que é a etapa de ativação? E aqui eu trago o case da Bling, que a gente cresceu 300%, 400% em ativação, em retenção, e conseguiu muitos resultados positivos. A ativação, nesse cenário, pensando em software, e no caso da Bling aqui, é quando você já trouxe o usuário a partir da aquisição daquele canal anterior, você conseguiu converter esse usuário, ele entrou no seu produto, ou ativou, ou acessou o seu serviço, o que quer que seja que você tenha, e agora você precisa que esse usuário tenha sucesso ao longo dessa jornada, para que ao ter sucesso ao longo dessa jornada, você consiga fazer com que ele se torne pagante e mantenha uma relação com você de longo prazo, que a gente chama de retenção ali, né? Tem um bom LTV. Então, nessa etapa, no caso da Bling, a gente queria identificar ali, fazer experimentos para identificar como que a gente aumentava essa taxa de ativação sem necessariamente ter que aumentar, fazer muitas mudanças na etapa de aquisição inicialmente, porque ela já estava meio que validada em algumas frentes. A gente tinha 5 canais lá, trabalhávamos com mídia paga, trabalhávamos com SEO, influenciadores, afiliados e canais parceiros. Cada canal desse representava uma porção diferente no negócio, então não era necessário a gente evoluir muitas coisas aqui, naturalmente sempre tem um espaço, mas o mais importante agora é olhar para dentro, né? Gerávamos mais de 100 mais de 1.000 leads trial todo dia, né? Então era um volume muito grande, batia 30 mil mês ou mais. Então, olhando para isso, qual que é a ativação? É o momento onde meu usuário entra no produto e ele tem lá o que a gente chama de aha moment, que é, eu entendi como é que esse negócio funciona, mas eu ainda não tive o first value, eu não tive o valor recebido. Então, peraí, se eu implementar esse certificado digital aqui e emitir essa nota, eu tenho o valor recebido. Então, como é que eu levo o usuário a fazer isso com sucesso? E aí entra alguns conceitos, como Product-Led Growth, né, que é quando você tem um produto que é drivado para ajudar a empresa a crescer, e aí entra uma outra sigla, o Danilo falou de muitas siglas, eu vou trazer uma aqui, que chama PQL, que é Product Qualify Lead. O que significa isso? No MQL, o que qualifica o lead? A gente fala de qualificação e de lead score, que é o lead, ele entra no produto, ele não está pronto, só 20% tá, os outros 80% não, e você vai nutrir esse lead para aumentar o nível de consciência dele sobre a dor que ele tem e também aumentar o nível de consciência dele sobre a solução que você entrega. Essa é a lógica. Então, no MQL, o que você faz? Você constrói essa narrativa, essa história, a partir de comunicação, via e-mail, via remarketing, via diferentes canais de aquisição e de touch points com esse lead. Feito isso, você vai fazer com que dentro do MQL, a cada interação que ele acessa, baixa o material, faz qualquer coisa, você atribui um ponto para ele. E quando ele atinge um determinado ponto, seja 200, 300 pontos ali no score, você fala, ok, esse lead está pronto para ser passado para vendas. É mais ou menos essa lógica. O PQL é mais ou menos essa lógica, só que dentro de produto. Você desenha a jornada do usuário, e fala, o usuário que é da indústria, no nosso caso a gente trabalhava com 4 indústrias diferentes, o usuário que é da indústria, por exemplo, do e-commerce, ele precisa entrar, ele precisa integrar a loja lá no marketplace, ele precisa colocar um certificado digital, ele precisa fazer o primeiro lançamento de venda do produto. Feito isso, você entende o que é a jornada do seu lead, e aí, o que é o PQL nesse caso? O Product Qualify Lead se ele ativou todas essas etapas, esse cara está super engajado e vai ter entrega de valor no sistema. Agora, quando ele não atinge dentro do prazo determinado, eu preciso fazer alguma coisa para fazer com que ele atinja. E a gente trabalha vários experimentos para aumentar as taxas de PQL, a taxa de ativação, a retenção, o retorno dele no produto, a taxa de sucesso, e utiliza diferentes frameworks para isso. Então, aqui a gente tem dentro de ativação o onboard, o aha moment, a redução de atrito, as métricas chaves, o tempo de aha moment, engajamento inicial, taxa de conclusão,
personalização de onboard, o teste AB, a modelagem comportamental. A gente trabalha tanto dados comportamentais do usuário, dados demográficos, dados de pesquisa quantitativa, né, aquela pesquisa que você manda em massa, quanto a quali, que é a conversa, a entrevista. Então, a etapa de ativação, ela é muito disso, e eu trago um pedacinho do case da Bling aqui dentro. A retenção é, legal, uma vez que o usuário ativou, ele veio, converteu, ativou, entendeu, eu preciso que ele continue usando. E aí, aqui eu tenho diferentes tópicos: análise de comportamento, estratégia de retenção, programa de fidelidade, engajamento multicanal. Eu vou olhar para métricas como taxa de retenção, churn rate. Churn é cancelamento, tá? E a gente tem dois tipos de churn: o churn de receita, que a gente chama de net churn, e o churn de logo, que a gente quer de empresa, logo churn. Às vezes, você pode ter numa organização uma dependência muito grande de algumas logos. Aí você perde uma empresa, mas perde 40% da receita. E às vezes você perde muita receita, você não perde tanta receita, mas perde muitos clientes. Então, numa relação com uma empresa que trabalha com enterprise, ela vai perder muitos SMBs, mas isso não impacta tanto na receita. Mas a máquina de aquisição tem que trabalhar muito forte. E aqui a gente vai falar de LTV, né, que é esse tempo de vida que o cliente fica com você, frequência de uso, NPS, que é uma maneira de você mensurar qual que é a satisfação do cliente com a empresa como um todo. E aí, numa especialização mais profunda, a gente vai falar sobre modelos preditivos de churn, personalização em escala, estratégia de reengajamento avançadas. Então, a gente passou por aquisição, ativação, e agora a gente está em retenção. Num cenário de empresas que são serviços, por exemplo, a retenção ela pode estar relacionada com esse cara voltando para comprar com você. Ele se sentiu satisfeito a primeira vez e ele quer voltar a comprar com você, ou ele quer voltar a assinar com você, dependendo do seu serviço. E aí você vai pensar em quais estratégias, baseado no perfil desse usuário, no ticket médio que ele consome, no tipo de produto que ele usa, na frequência com que ele compra. Tem um termo chamado RFV, né? Recência, frequência e valor monetário. Qual a recência que esse usuário compra de você? O quanto tempo faz a última vez que ele comprou? Qual que é a frequência também que ele compra e quanto que ele gasta? Às vezes a gente trata todos os usuários da mesma forma. E na maioria das vezes, se você olhar pensar no longo prazo, tratar muito bem, aproximar muito e gastar mais energia com aquele usuário que gasta mais e compra mais, faz mais sentido, né? Não botar todo mundo no mesmo barco. Então, aqui você vai ter um aprofundamento de modelos preditivos de churn, personalização em escala, estratégia de engajamento avançada e afins. Descendo para a receita, lembra que eu falei lá no começo que a parte de receita ela é super importante. Por quê? Ela pode vir antes, muito dos negócios CMOs, DCMOs, não o CMOs AI, o DCMOs. O DCMOs, como um ecossistema que trabalha com educação, com comunidade, com empregabilidade, que tem todas essas opções, a receita vem logo depois da aquisição. Mas depois a gente tem que ter um grande trabalho de ativar, engajar o usuário dentro da comunidade, fazer ele acessar todo o ecossistema que a gente tem, que são muitas opções, tem que fazer ele também sentir valor, né, sentir recebido dentro desse ecossistema, e também participar das aulas, assistir às aulas, interagir com os professores, como o Danilo, como a Aline, que são professores nossos. Então, depende muito de cada negócio. Na parte de receita, eu vou ter estratégia de price, foi outra coisa que a gente fez na Bling que super funcionou, análise de comportamento, programa de fidelidade, como eu falei, engajamento multicanal. A estratégia de price, na maioria dos negócios, é uma das alavancas mais superestimada. A gente tende a cobrar mal pelas nossas soluções e isso é um problema cultural. Então, quando você pega hipóteses de revenue, de receita, você vai experimentar faixas de valores para perfis específicos de clientes. Você vai tentar trabalhar com a relação, às vezes, de receita, de ticket médio com retenção. Então, a granularidade aqui, os dados são relevantes, né? Uma das coisas que funcionaram muito na Bling foi, desde o dia D0 lá, foi olhar para dados. Então, trabalhava muito forte dados. Mergulhava em dados de sucesso do cliente, né, de Customer Success, mergulhava em dados de suporte, mergulhava em dados de produto, para entender as nuances. Mas sempre que você mergulha em dados, você tem que ter uma pergunta: que respostas você está buscando? Porque senão vira delírio coletivo. Entra lá e nunca sai, tá bom? Então, chegamos em receita, e aqui a gente vai ter modelos preditivos de churn, personalização, escala, estratégia de reengajamento e muito mais. E chega em referral, que é a última etapa do funil, que é qual é a coisa mais bacana que existe no mundo do que quando você, muitas das vezes, não entra no Google
e vai em busca de um dentista, né? Você pergunta para sua prima, para o sobrinho, para o vizinho, para alguém que quer uma indicação. Esse é o boca a boca. O referral ele nasce dessa recomendação, né? Dessa lógica de como que eu faço as pessoas falarem do meu produto e trazerem clientes. Isso pode ser orgânico ou pode ser artificial. O artificial que eu digo é você controlar as alavancas aqui. E a gente tem um case do Dropbox, que foi inclusive onde o Chanelis cunhou o termo growth hacking, que é a ideia de como que eu faço que as pessoas recomendem meu produto e se beneficiem disso. E aí, dentro disso, a gente tem muitos tópicos, como programa de indicação, estratégia de viralidade, growth loops, hook model, incentivos à gamificação, otimização de campanha, referral como experiência do produto. Recomenda, traga um amigo e ganhe 20 créditos. Recomende um amigo e ganhe desconto na próxima compra. Então, o grande lance sobre a recomendação é que as empresas tratam recomendação como uma campanha e não como um canal. Essa é uma diferença. Você tratar referral, recomendação como campanha, significa que ela tem começo e fim e você deixa esse negócio morto, parado lá. Quando você trata como canal, você vai estar otimizando, você vai estar pensando em iniciativa, você vai ter um projeto, você vai desenhar certinho qual é o melhor cenário para fazer o que funcione. Então, pensem referral muito como canal e não como uma campanha. Por mais que ele entre aqui, por que ele entra lá no fundo do funil? Porque ele tem muito a ver com o produto também, com a experiência que você está no produto. Ninguém vai recomendar algo que não gosta, que não curtiu e que não vai se beneficiar de nenhuma forma. Para além disso, a gente tem os fundamentos core, que é a análise de dados. Você precisa dominar dados ou minimamente ter alguém que domine do seu lado para te ajudar os direcionamentos corretos, para desenhar as hipóteses, para pensar nas priorizações, para pensar nos caminhos que você vai ter. Experimentação, que é a essência de growth em si. Growth Engineer, né, que é quais são as engenharias de growth que eu posso usar para estruturando esse processo para escalar. É diferente quando eu estou em 5 experimentos rodando, quando eu tenho 1000 experimentos rodando. Eu preciso ter um processo de engenharia de growth bem desenhado. E, naturalmente, eu preciso ter uma visão de liderança de growth. Como é que eu vou envolver as pessoas? Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou ganhar espaço nas outras áreas? Como é que eu vou estruturar tudo isso? E, além disso, se você dominar também um pouco de estatística, de dados, de arquitetura de sistemas, vai ajudar muito vocês nesse crescimento. O Booking tem um case bem legal de 30 mil aprendizados, né, com 1000 experimentos simultâneos através de cultura de experimentação. E se a gente for falar de cases aqui, existem vários, depois eu posso enviar para vocês vários exemplos. Então, aqui no Fundamentos Core, a gente vai ter métricas-chave como North Star, taxa de crescimento, ROI de marketing, eficiência de funil, e tantas outras que vão ajudar você a nortear. É sempre importante em Growth que você estejam alinhado com o objetivo estratégico da organização, que é o que é importante para a organização agora. Lá na Bling, um exemplo que eu posso trazer a gente via que uma fase que era importante a gente trabalhar era a fase de trial para cliente pagante. Então, assim, os esforços iniciais, por não ter uma equipe por cada etapa do funil, eu não tenho um squad só para aquisição, eu não tenho, né? No caso, em grandes empresas tem, mas na maioria das empresas a gente não vai ter isso, um squad para cada funil, etapa do funil aqui. Não, eu vou ter que priorizar. Legal, qual é a etapa que eu vou atacar agora? Eu vou atacar a ativação. Então, beleza, então vamos trabalhar a ativação aqui. Depois que ganhar aqui, eu posso ir para a etapa de aquisição. Ou eu posso dividir um pouco os esforços para estar em cada uma dessas frentes. Mas aí eu vou ter que ter uma liderança de growth entendendo também um pouco de quais os perfis são necessários dentro dessa estrutura. Dominando, enxergando profundamente um pouco de todo esse funil, de tudo que a gente está fazendo aqui até aqui, vocês têm esse caminho, é seu, vocês têm as ferramentas, tiveram a oportunidade de tirar todos os prints necessários, podem pesquisar, buscar diferentes caminhos, mas vocês também podem seguir um passo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é ter essas ferramentas nas mãos, ajuda vocês a entender exatamente onde atacar. Então, identificar e ativar as alavancas, que são muito mais importantes, otimizar cada etapa de funil. Quando eu falo de otimizar, beleza, está funcionando, mas será que pode mais? Eu vou olhar bench de mercado, eu vou olhar a relação com outras empresas e vou tentar entender se eu estou muito perto ou muito longe daquilo que eu estou buscando. E transformar a carreira de vocês para o próximo nível aí, que entenda o seguinte, imagina que cada um de vocês aqui, o que eu vou propor aqui pode ser para poucos, mas é o desejo de muitos. Você ser aquela pessoa que, eu brincava com o Danilo nos bastidores, né? Você é o cara do growth.
as pessoas olham para você e falam, quando a gente pensa em crescimento, quando a gente pensa em alavancar esse negócio, quando a gente pensa em sair, talvez, do problema que a gente está, vocês querem ser essa pessoa que as pessoas olham e falam, cara, esse é o cara do growth, independente se você está dentro de uma organização ou você é um profissional. Então, quando você bate no peito e se garante, é muito bom. Você é valorizado, você se posiciona melhor. E vocês podem naturalmente tentar trilhar esse caminho sozinho, buscando conhecimento por conta própria, ou podem se juntar à nossa nova formação, a formação executiva em Growth, que inclusive tem o Danilo como professor, tem eu, tem a Aline, tem mais vários professores que vocês vão conhecer um pouquinho, e junto com ela vocês vão ter uma oportunidade única. Tanto a chance de ingressar nessa formação nova, que é ao vivo, online, como ter benefícios exclusivos que a gente vai apresentar só aqui hoje, na live, até o final, né, desse meu talk aqui, disponível para quem está com a gente. Mas antes eu quero falar, Gustavo, para quem que é essa formação? Se você é CEO e founder, eu vou ser bem enérgico com você. Você precisa entender growth, seja para você começar a fazer, ou seja para você direcionar o teu time. Se você está buscando crescer ou se recolocar no mercado, dominar growth vai te ajudar a ter um toolkit maior. Ao longo dessa jornada, você vai colocar ferramentas dentro dessa sua caixinha que vão te ajudar a ter mais resultados. E claro, quem está buscando aperfeiçoamento também vai conseguir se beneficiar. E executivos em transição de carreira. Poxa, eu venho de vendas, eu venho de CS, eu sou do marketing, mas eu quero ir para uma cadeira de growth, eu quero pensar em experimento, eu quero me envolver em todas essas etapas do funil, eu quero trabalhar aprofundado com isso. Então, a formação executiva de growth é para esse público, tá bom? E a gente construiu uma ementa única com professores que vivem growth todos os dias. O que vocês acabaram de ver, todo aquele framework lá, todos aqueles conteúdos que a gente viu no Acquisition, até Receita, até Referral, e também nos principais core de entrega de valor ali, estarão presentes dentro da nossa ementa. E aí, apresentada por diferentes professores. O Danilo, da Salesforce, a Larissa, que hoje é da Wellhub, que era a Gympass, a Aline, da PageBank, o Felipe Colles, o Fábio Duran, que é CEO e fundador da 82 HubFi, que é uma das maiores agências, a mais premiada, uma das mais premiadas da RD Station, e tem aí um core muito grande de dados, experimentação, chat conversacional e afins. E entrando aqui um pouco na ementa, né, no que a gente vai ver dentro da ementa, que a gente viu um pouquinho lá dentro do funil do Growth. No módulo 1 são os pilares de Growth. Então, aqui a gente vai botar todo mundo na mesma página. Eu fico empolgado porque eu volto a falar desse assunto quase 10 anos depois que eu dei a primeira aula em 2015 e agora numa estrutura super robusta para a gente entregar para vocês a melhor solução do mercado no Brasil, quando a gente pensa em educação. O nosso NPS das nossas formações, formação de Head, gestão estratégica, Traction, Data Action, Road to CMO, Head 2.0, é sempre o NPS 90+. E aqui a gente quer entregar cada vez mais valor para vocês. Então, esse primeiro módulo, Pilares de Growth, ele vai trazer isso, né? Análise de métricas, identificar, mapear, otimizar Growth Loops, Hook Model, implementação de diferentes frameworks, o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação, a métrica pirata que a gente viu um pouquinho, Channel Model Fit, Lean Canva, Job to be Done, e por aí vai. Então, esse primeiro módulo ele vai botar todo mundo na mesma página. No módulo 2, a gente vai falar de análise de dados, né? Coleta de dados, realizar análise exploratória, criar e analisar funis, transformar dados brutos. No módulo 3, a gente vai falar de ativação e engajamento do usuário. Como vocês viram lá atrás, esse é um tema super relevante e a gente vai conseguir se aprofundar cada um desses tópicos aqui. No módulo 4, a gente vai falar de dinheiros, né, monetização, como que vocês podem monetizar o negócio de vocês, como você pode criar uma esteira de produto de monetização em diferentes níveis, e como que muitas das vezes você está deixando dinheiro na mesa com isso, desde teste de price, bundling, teste AB, ticket médio e afins. No módulo 5, a gente vai falar aí de verdade dos testes de experimentação de growth. O Growth Engineer e a infraestrutura para escalabilidade. Desde o D0, vocês montarem uma operação que vai ser uma operação bem sucedida para escalar Growth como um todo. E, por fim, não mais menos importante, como construir uma equipe de Growth de alta performance e também pensar desde o dia zero. Poxa, quem é a primeira pessoa que eu tenho que ter aqui? Quando eu estava na Bling, quando eu entrei, eu era eu equipe, né? Era eu sozinho. E a primeira coisa que eu tive que fazer é criar um plano
ali um pouco mais de uma semana de como que eu ia ajudar a empresa a crescer. E esse plano, no final dele, lá tinha as pessoas que eu precisava. Eu pedi, acho que 7, recebi 2. Mas é um começo, né? E a pessoa mais importante ali para mim, naquele primeiro momento, por mais que eu tivesse um background muito forte de dados, era uma pessoa voltada para desenvolvimento e dados. Por quê? Porque essa pessoa vai me dar mais autonomia. Então, aqui, nessa parte de construção de equipes, vocês vão conseguir enxergar para a realidade de vocês o que é mais importante, tá bom? E, claro, a gente também vai permitir para vocês aqui, sem um custo adicional, a formação Market Traction. Lembra que eu falei que a aquisição é um dos principais pontos? Essa é uma das nossas formações premiadas aqui, que é a formação Market Traction, onde a gente explora 13 canais de aquisição diferentes, com diferentes professores, aonde vocês vão aprender desde lá de SEO, de inbound, de mídia paga, afiliados, influenciadores, como o Led Growth, que foi uma das formas que o CMOs cresceu, né? Voltado para a comunidade, como o Led Growth. E essa história toda que eu trago aqui, por que o DCMOs é o lugar para vocês fazerem essa conexão? Porque aqui vocês não vão estar só conectados a um programa educacional, vocês vão estar conectados a um ecossistema de 6 anos, que tem 700 membros hoje aqui dentro, em diferentes níveis, né, de senioridade. Tem uma tecnologia de IA de ponta que ajuda você nessa jornada, que é um benefício também aqui dentro. E todo o nosso repertório de formar mais de 500 pessoas nas cadeiras de liderança de marketing, gestão estratégica, dados e afins. Então, o DCMOs hoje é a principal referência quando a gente fala de formação de liderança de marketing e profissionais de marketing de alta performance, como é o caso da formação executiva em Growth. Como é que funciona, Gustavo? Quando é que essas aulas começam? Como é que eu vou começar a ter acesso a essa transformação de conseguir construir cases de sucesso, seja para faturar o primeiro milhão, como é no caso do DCMO, seja para ajudar uma empresa a crescer e ser vendida por múltiplos milhões, como foi o caso da Bling, ou seja, para ajudar as taxas de conversão do meu funil de vendas melhorar inicialmente, porque para mim já está de bom tamanho, eu já encho meus SDR e os meus SR de agenda e está tudo bem. 7/10, 7 de outubro é quando as aulas começam. Serão 68 horas entre 48 horas de aula ao vivo e pouco mais de 20 horas gravadas. Aula ao vivo online, às segundas e quartas. Gravação fica disponibilizada depois para vocês, caso não consiga assistir, tá? E a gente tem 4 bônus exclusivos e um exclusivo só para quem está aqui nesse momento e quer realmente fazer o negócio acontecer. Formação Market Traction, né? Que é um dos nossos produtos estrela aqui que eu falei anteriormente. Ele custa R$ 6.197 e vocês não vão pagar nada por isso. O acesso à plataforma de AI, inclusive é onde a gente vai fazer o sorteio, o CMOs AI, que tem ali mais de 60 ferramentas de AI, até planejamento de growth tem ferramenta lá dentro, tem mais de 33 chats especializados, tem modelos avançados de AI, então tem bastante coisa lá dentro e você vai pegar o plano Professional, que custa R$ 1.164 por 0 também. Além disso, tem um bootcamp de AI, e aqui AI é um ponto que a gente vai falar profundamente sobre AI, não somente sobre IA generativa ou sobre interfaces de chat. A gente vai falar sobre LLM, sobre como robusto isso é. Por que eu acho isso importante? Eu gosto de um termo que chama engenharia reversa. Quando você entende o core das coisas, você é capaz de dominar as etapas anteriores de uma maneira que poucos fazem. Então, essa lógica com IA, e pensando no que a gente está falando aqui, IA e Growth casam-se muito bem. A gente vai poder falar muito isso nas mentorias mensais que eu trago sobre IA também, tá bom? E aí a gente fez algo super especial. Eu conversando com o time, eu falei, cara, a ementa tá animal, tá tudo muito bom, mas eu acho que para o pessoal que se empenhou às 20h35 de estar aqui ao vivo e que vai ficar até o final com a gente, para a Aline, eu quero que tenha uma oferta ainda mais arrebatadora, irresistível para eles. E a gente decidiu trazer a formação Data Action, que é a nossa outra formação on demand, que é uma formação que você vai aprender sobre dados de produtos, dados de negócio, dados de vendas, dados de marketing, e a gente trazer ela que tem um valor de 4.997 de graça também, 0.800 dentro da formação executiva em Growth. Então, aqui você tem mais um benefício. E para terminar, a essência do CMOs é a comunidade. E a gente tem aqui o Membership, que é como você acessa a nossa comunidade. Ele tem 3 planos e vocês também vão ter acesso ao plano Essential, que custa aí um pouco mais de
quase R$ 1.000 por ano, e vocês vão ter acesso a ele. Com ele, vocês vão ter acesso a eventos exclusivos, a mais de 700 executivos, espaço para conteúdo, vagas, curadorias com embaixadores, e até para vocês promoverem seus próprios eventos. A gente tem um negócio chamado aqui Decimorex, que é quando eu tenho um desafio na minha operação, eu posso convidar as pessoas para me ajudarem e debaterem sobre aquele assunto. A gente chama isso de hot seats, né? Ou o Decimorex, que é inspirado no TEDx. Por quê? Porque, diferente do Decemos Meeting, que são reuniões e eventos que a gente organiza, o X é organizado pelos embaixadores e pela própria comunidade. Então, apenas hoje, vocês vão levar 3 formações completas pelo preço de uma. Formação, formação Traction, Market Traction, 13 canais de aquisição, formação Data Action, as 2 on-demand gravadas, e a formação executiva em Growth ao vivo, que começa em outubro. Então, aí a gente tem aí, pontuando cada um desses valores, a gente tem mais de R$ 20 mil de benefícios para vocês ingressarem na formação, e exclusivamente até a meia-noite de hoje, o Data Action está incluso para quem está com a gente aqui para ter esse benefício. E claro, vocês não vão precisar investir 20 mil, porque nosso objetivo aqui é democratizar o acesso à Growth, é que vocês consigam, de fato, ter acesso a todas essas ferramentas ao longo de todo o funil, a esses profissionais que vocês acabaram de ver aqui, o Danilo e a Aline, que vocês vão acompanhar, e todos os outros professores que a gente tem aqui dentro do ecossistema, que são mais de 50. Então, você também não precisa investir 10 mil, e o investimento da formação vai ser 5.997 no full price. Mas tem mais coisas interessantes aqui para vocês saberem um pouquinho. E se tudo que esse treinamento de Growth aí fizesse fosse ensinar vocês a dominarem as piratas, o funil pirata que eu acabei de trazer, né? Transformar qualquer negócio em uma máquina de crescimento previsível e escalável. Minha pergunta, seria para vocês esse treinamento? Se só essa fase aqui fosse possível? E se além de tudo isso, você tivesse a confiança e a habilidade para aplicar essas estratégias e se tornar um executivo bem sucedido em si? Também seria valioso para você o nosso treinamento? E por fim, tudo que você ganhasse fosse um aumento significativo na receita do seu negócio nos próximos 6 meses. Isso justificaria ter o investimento? Então, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter acesso a tudo isso de maneira única por apenas 12 vezes de R$ 306,50 ou R$ 2.998 à vista. Uma economia de R$ 17.323. É exatamente isso. Vocês vão ter acesso ao programa mais completo do Brasil, vão poder desenvolver a carreira de vocês com profissionais de ponta que estão nas principais empresas, vão ter acesso a um ecossistema, vão ter acesso a 2 formações extras, a formação Traction e a Data Action, que é exclusivamente até meia-noite de hoje, vão ter acesso a uma plataforma de AI que foi muito inovadora e que está no mesmo nível global da maioria das plataformas de AI do mundo hoje. Tudo isso por apenas R$ 2.998 à vista ou 12 de 306. Então, já peço para vocês, quem quiser aproveitar essa oferta, vão ser nessa condição especial, a gente vai disponibilizar apenas 10 vagas. Vocês podem ler o QR Code aqui na tela agora, vocês vão ser direcionados lá para o checkout, lá tem todas as informações. Aqui no nosso chat também a gente vai disponibilizar o link para quem quiser falar com a nossa equipe comercial também vai poder falar. Mas eu confiante que vocês, apostando nesse crescimento, apostando nesse resultado que vocês podem ter para vocês, é o melhor que a gente consegue fazer como ecossistema, como empresa que é apaixonada por crescimento e por profissionais de marketing, trazer para vocês esse valor que, com certeza, é uma formação que custaria muito mais do que isso em qualquer outro lugar. Então, aqui vocês vão ter acesso a um toolkit completo. Eu garanto para vocês que, ao final de 6 meses, consumindo esses conteúdos, se comprometendo com os resultados, vocês vão ter resultados muito relevantes dentro da jornada de vocês. Então, aproveitem agora ao máximo, cliquem nesse link e vejo vocês do outro lado.